Estamos aqui de volta para mais uma aula aqui do CEFORC Bahia Produtiva. E o tema da nossa aula hoje é coleta de amostra de solo para análise. Bom, a coleta de amostra de solo para análise é, do meu ponto de vista, o ponto de partida, do meu modo de vista, é o ponto de partida para iniciar qualquer atividade produtiva. Bom, sendo ela pecuária ou agrícola, e é por meio da coleta de amostra de solo e envio para o laboratório para análise que nós poderemos ter uma informação básica de quais as características nutricionais de um determinado tipo de solo, tá bom? Então é o seguinte, alguns critérios, algumas informações eu preciso levar em consideração antes de proceder à coleta da amostra de solo em si, que são os seguintes. Primeiro critério, topografia da área. Segundo critério, coloração, tonalidade da cor do solo. Terceiro critério, a vegetação existente na área. Quarto critério, o histórico de uso do solo na área. E, não menos importante, quinto critério, os pontos onde há existência de formigueiros, murundus, cupinzeiros ou qualquer tipo de ação, seja humana ou animal, que tenha modificado uma determinada parte de solo, comparando com o total da área, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro critério, vamos tratar sobre o tema topografia. Então, aqui nós temos uma figura, certo? Onde representa três situações distintas. Nós temos uma chapada, nós temos uma rampa e nós temos também uma baixada. Bom, se eu quero proceder à coleta de amostra de solo, vamos supor numa área para plantio de qualquer cultura que seja, eu preciso analisar essas questões, porque se eu tenho uma chapada, em seguida uma rampa e por fim uma baixada, eu preciso dividir essa área, criar uma linha imaginária, né? Dividindo essa área e coletar amostras de solo separadas para cada uma dessas situações. Ou seja, na área da chapada, vou coletar amostra de solo, certo? Somente para ela. Na área da rampa, vou coletar amostra de solo também somente para ela. E na área de baixada, a mesma coisa. Por quê? Porque dependendo da topografia, a forma e o processo de erosão ocorrido varia de uma condição topográfica para outra. Ou seja, quando uma chuva ou um vento promove a ação na área de chapada, ali você pode haver duas situações, ou deposição ou extração de camada de solo e de nutrientes. No caso da chapada, essa extração e ou deposição é mínima, certo? Em relação, se comparado com as outras áreas, com a encosta, com a rampa e com a baixada. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que toda ação de chuva que ocorre aqui em cima, na área da chapada, não ocorrerá erosão considerável. Erosão assim, vamos supor, uma chapada plana, não ocorrerá um processo erosivo que cause grandes danos. E nem haverá também, de certa forma, deposição que modifique, vamos dizer assim, de forma considerável, as características físicas e químicas do solo, a não ser se este solo já estiver totalmente desmatado. Bom, mas isso é um outro assunto que nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom, já na área da rampa, nós temos a seguinte situação. Como nós temos uma declividade, certo? Por isso, quando ocorrem chuvas, ventos e principalmente se essa rampa estiver desmatada, nós teremos o empobrecimento do solo devido à ocorrência de erosão hídrica, principalmente erosão superficial e laminar, que vai carregar os nutrientes desse solo da rampa para a baixada e assim modificará, empobrecendo a parte da rampa e trazendo os nutrientes que aqui estava para a baixada. Então imagine só se eu coletasse uma amostra de solo só, que representasse todas essas áreas. Então o que aconteceria? Aqui em cima talvez eu estaria jogando fertilizante de mais ou de menos. Aqui certamente eu estaria jogando fertilizante de menos. E aqui eu estaria jogando
possivelmente fertilizante demais. E isso traria um grande prejuízo. Bom, somente com a análise desses critérios é que poderemos fazer uma coleta de amostra de solo o mais representativa possível. Tá ok? Então vamos lá. Segundo critério a ser analisado: histórico de uso da área. Imagine que aqui na Chapada nós temos a seguinte situação: uma parte com floresta e uma com pastagem. Então, neste caso, eu não poderei coletar uma amostra de solo que represente as duas áreas. Terei que coletar amostra para a área da floresta e para a área da pastagem, certo? E vamos supor que aqui na rampa eu tenho essa situação de capoeira, mas eu tenho uma faixa na rampa, que é uma parte que erodiu e que esteja ali, vamos supor, com a diferença de desnível em relação às laterais, vamos dizer aí, uma diferença de 30 a 40 centímetros, tá? Então, o que acontece? Então, o correto é, nesse caso, sugiro para vocês, trabalhar com retirada de pequenas camadas de solo da superfície da área que está encapoeirada para nivelamento da parte erosiva, tá bom? Para nivelamento da parte que está sob efeito de erosão e assim uniformizar a área para, em seguida, coletar a amostra de solo. Mas vamos supor, vamos dispensar aqui, dizer que aqui nós não temos esse processo erosivo, essa pequena vossoroca, ravina, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Se eu não tiver, aí sim, e eu tendo essa área toda encapoeirada, né? É uma área que há algum tempo já foi utilizada para a produção, mas que foi deixada pelo produtor e ela acabou passando por um processo de regeneração natural. Então, o que eu faço? Aqui eu vou poder tirar uma amostra de solo uniforme para toda a rampa, tá bom? Vamos agora para essa outra área aqui. Nós temos aqui a baixada. Então, suponhamos que aqui todo o material que foi carreado ficou concentrado mais no centro da baixada. E nas laterais eu tenho uma vegetação uniforme e um solo com coloração uniforme nas laterais, que ambas as laterais se diferenciam dessa parte do centro, porque houve deposição do material carreado da rampa para a baixada. Então, o que eu faço? Eu coleto a amostra composta tanto desse lado como desse, para, no caso, representar só um, e depois uma coleta de amostra nessa área aqui do centro da baixada. Teoricamente, se eu tivesse essa condição aqui, um solo, certo? Uma condição de um terreno que eu tivesse na chapada, uma parte de vegetação nativa e uma pastagem. Na rampa, as duas laterais encapoeiradas e o meio com a leve ravina, vamos supor a diferença de 20 centímetros. E aqui eu tivesse as duas, na baixada, as duas laterais uniformes e o centro com uma deposição de material que veio da rampa. Então, tecnicamente, eu teria que fazer o quê? Coletar a amostra de solo representativa da área de mata, aí iria compor uma única amostra, coletar a amostra de solo da área de pastagem, coletar outra amostra de solo da área da rampa, lógico, depois que passar por um processo de uniformização, sugiro isso, e em seguida coletar uma amostra de solo da área da baixada. Aí fica a critério. Pode ser uniformizada toda a área com mecanização para depois coletar a amostra de solo, ou eu posso coletar uma amostra composta para aqui, para as laterais, e uma específica para o centro. Lembrando que na hora de se fazer a adubação, eu vou ter que criar para essas áreas aqui de processo de erosão e deposição, vou ter que criar uma linha imaginária para fazer um cálculo de adubação e para definir que aquela amostra de solo, para eu identificar no rótulo da amostra, na etiqueta de amostragem de solo, identificar as áreas que são cada uma área especificamente. Tá ok? Mas vejamos bem. Muitas vezes esse tipo de situação pode não ocorrer, ocorrendo basicamente a questão de termos vegetação nativa, pastagem, capoeira e baixada, certo? Então, vamos supor, esse produtor contratou você como técnico para fazer essas coletas de amostra de solo. Então, você vai coletar a amostra composta 1 da M01, a amostra composta 2 da chapada, ali em cima, né, na pastagem, a amostra
0,3 das duas laterais da rampa, amostra 0,4 da parte que está sob erosão, se você não quiser mecanizar para uniformizar toda a área, mas se for uniformizar para mecanizar toda a área, eu aqui na parte da rampa vai ser uma amostra composta só, e na baixada eu sugiro que se faça assim, avalie a condição, a situação, desenvolva, crie uma linha imaginária e colete uma amostra composta representativa para ambas as laterais e outra específica para o local onde houve deposição de material vindo da rampa. Tá bom? Vamos lá. Geralmente é esse tipo de situação que temos. Então, analisado e dividida cada situação, como eu vou coletar a amostra de solo? Vamos lá. Deixa eu passar aqui para que nós possamos... Opa, não está indo, está difícil. Então, pessoal, tomemos como base esta propriedade aqui, ó. Suponhamos que nós temos a seguinte situação, que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 áreas em condições de exploração de solo diferente, com histórico diferente e com coloração de solo também diferente. Então, nesse caso, como vou proceder para a coleta de amostra de solo em cada uma dessas áreas? Vamos supor, esse produtor contratou você como técnico para fazer estudo de caso dos solos nessa área, nesta e nesta. Então, como vamos proceder? Primeiro o seguinte, eu sugiro a vocês que vocês façam caminhamento em zigue-zague na área, nunca começando pelo ponto. Então, façam da seguinte forma, assim, façam o caminhamento desta forma. Deixa eu mudar um pouco a cor dessa linha, para que assim vocês possam visualizar melhor a linha que nós estamos desenhando para o caminhamento da área, tá bom? Então, vamos lá, aumentar um pouco a espessura da linha. Ok. Bom, então vamos supor que o produtor, cada uma dessas áreas, ela tem 1 hectare. Vocês podem observar que elas são uniformes. Vamos supor que aqui tem um histórico de cultivo, vamos supor assim, que é cultivada há 5 anos, esta há 10, esta há 15 e esta há mais de 20 anos e essa ainda é uma área encapoeirada. Bom, o que faremos? Olha só, nós faremos esse caminhamento, ó. No caso de áreas de 1 hectare, eu sugiro que vocês façam o seguinte. Façam este caminhamento em zigue-zague, tá? E em cada um desses pontos, vocês vão coletar amostras de 0 a 20 centímetros, somente de 0 a 20 centímetros. Para o caso do produtor ter interesse em cultivar, em plantar culturas de sistema radicular superficial, vamos supor, milho, feijão, soja, vamos colocar hortaliças, enfim. Qualquer cultura cujo sistema radicular não ultrapasse a camada de 0 a 20 centímetros de solo. Tá ok? Bom, e aí o que vamos fazer? Se esse produtor quer cultivar, quer trabalhar com culturas de sistema radicular superficial, nós faremos então a seguinte situação. No ponto, deixa eu apagar esses pontos, desenhar novamente. Algumas literaturas vão dizer para vocês coletarem a amostra de solo em 10 ou 20 pontos diferentes. Bom, eu acho que não precisa isso tudo. Eu, por exemplo, quando eu faço as análises, eu coleto, no caso de propriedades de até 1 hectare, eu coleto amostras de solo, no caso, em 5 pontos diferentes, fazendo um caminhamento mais ou menos como esse, que vocês vão ver aqui. Faço isso, certo? Formando um W ou um M, como queiram, certo? Opa, perdão. Faço este caminhamento aqui, ó. Pronto. 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Se este produtor quer plantar culturas de sistema radicular superficial, sistema radicular fasciculado, superficial, eu vou coletar a amostra em cada um desses pontos, eu vou coletar uma amostra de solo. E aí eu vou fazer o caminhamento
com um balde na mão. Vou pegar uma amostra de 0 a 20 centímetros de profundidade aqui, tá? Outra de 0 a 20 centímetros de profundidade aqui, outra de 0 a 20 aqui, aqui e aqui. Em seguida, vou pegar todas essas amostras, misturar no balde, tá? E daí, vou tirar uma amostra composta de aproximadamente 600 gramas para enviar ao laboratório. Bom, vamos agora passar para outra área. Vamos supor que nesse caso aqui, o produtor já queira plantar culturas de sistema radicular profundo, seja mangueira, seja maracujá, bananeira, enfim, culturas cujo sistema radicular ultrapasse as camadas de 0 a 20 centímetros. Opa, perdão. Então, o que eu faço? Simples. Vou fazer este caminhamento. Aqui, só que nesse caso, eu vou mudar a atuação. Eu vou transportar nas mãos um balde escrito 0 a 20 centímetros e outro balde escrito 0 a 40 centímetros. Então, farei um buraco em forma de degrau, né? Nas camadas de 0 a 20 e 20 a 40 centímetros de profundidade, tá bom? E aí, o que eu farei? A amostra desse ponto, de 0 a 20 centímetros, vou botar no balde de 0 a 20. A de 0 a 40, vou colocar no balde de 0 a 40. Neste outro ponto aqui, a mesma coisa. A amostra de 0 a 20, vou botar no balde de 0 a 20. A amostra de 20 a 40, no balde de 20 a 40. Aqui, novamente, a mesma coisa. A amostra de 0 a 20, no balde de 0 a 20, de 20 a 40, no balde de 20 a 40. E assim, sucessivamente. Em seguida, vou misturar todas as amostras que eu coloquei no balde de 20 a 40, misturar e pegar 600 gramas e colocar numa embalagem, certo? Exclusiva dele. Em seguida, no outro balde, a amostra composta do outro balde, da camada 0 a 20, todas as amostras que foram colocadas no balde de 0 a 20, vou misturar essas amostras e colocar na embalagem exclusiva só para ela. E aí vou identificar 0 a 20, 20 a 40 e coloco também na embalagem com pincel permanente, ou o que for, o nome do talhão, certo? O quadra 1, ou quadra 2, ou quadra 3. Bom, aí fica a critério de vocês. Eu sugiro o seguinte, quando forem trabalhar para fazer coleta de amostra de solo numa determinada propriedade, eu sugiro que vocês façam a visualização por imagem de satélite da área para que vocês possam entender, ter uma imagem a altura, né, de uma determinada altitude, para que vocês possam verificar, averiguar a condição da vegetação em toda a área, para que assim vocês possam definir a linha imaginária que divide as glebas, e para que vocês também possam observar a tonalidade, a diferença de tonalidade do solo. Como também possa fazer uma visualização da declividade do terreno, igual está aqui, olha. Igual eu vou mostrar para vocês aqui. Como também vocês poderão fazer uma observação do perfil do terreno em termos de declividade. Mostrar perfil de elevação. E vou lá, nós temos o perfil de elevação do terreno. Como vocês podem ver, nós temos uma pequena bacia nesta parte mais alta aqui, que é esse talhão. Por isso, a topografia já me indica que eu tenho que trabalhar essa área separada pelos outros, das outras áreas. Se não tivesse essa divisão por histórico de uso do solo, eu teria que visualizar a questão da topografia. Aqui a área começa a ter uma leve inclinação, olha só, uma leve inclinação, e depois eu tenho uma descida brusca para a baixada. Como vocês podem ver, tem uma descida brusca para a baixada. Então, essa área ela sai de uma altitude de 505 metros, 504 metros, 505, para uma altitude de 497 metros, carreando a água toda para esta baixada. Bom, vamos lá. Outro ponto que eu tenho que analisar, que é muito importante eu analisar, é a questão de presença de murundus ou formigueiro. Bom, numa recomendação básica, eu diria para vocês fazer o quê? Evitar formigueiros e murundus. Formigueiros é fácil evitar. Aliás, 3 coisas eu diria para vocês evitarem. Coletar a amostra em formigueiro,
Murundu, local que já serviu de malhador de animais. Opa, são 5, na verdade. Pontos que serviram de queima de coivara, certo? E pontos que já foi depositado alguns fertilizantes, sejam eles orgânicos ou químicos, tá bom? Então, vamos supor que eu chego nessa situação. Eu disse para vocês evitarem o murundu, mas vamos supor que eu chego na situação dessa aqui. Tudo isso aqui é murundu. Se eu for evitar os murundus, no caso aqui dessa área, olha só, eu não teria como trabalhar uma situação uniforme, uma área uniforme. Então, o que eu sugeriria para vocês? Primeiro, fazer a mecanização, quebrar o murundu, nivelar todo o terreno, distribuir o material solo do murundu em toda a área, para depois se coletar a amostra de solo e mandar para o laboratório. Porque se eu procurar aqui, vamos dizer assim, que 50% da área está tomada por murundu. Ou mais, se nós observarmos aí. Então, eu sugiro, na regra, eu diria para evitar o murundu e coletar a amostra onde não houvesse murundu. Mas, nesse caso, como são muitos, ele ocupa, vamos dizer assim, 50% da área, aí eu sugiro diferente. Fazer a mecanização, quebrar todos os murundus e uniformizar o solo para que depois, uniformizar o solo com trator e esteira, para que depois se faça a coleta de amostra de solo para análise. Tá bom? Bom, voltamos aqui para essa área novamente. E aqui eu faria a mesma coisa. Olha, nesse caso, como são poucos os murundus, aí eu faria a mesma coisa. Eu evitaria os murundus. Se tiver malhador de animais, eu evitaria. Se tiver ponto onde já foi depositado em algum momento fertilizante, eu evitaria. Se tivesse formigueiro, eu evitaria. Então, eu faria o caminhamento da mesma forma. Olha, fazendo em zigue-zague. E coletava a amostra na área total. Tá entendendo? Certo? Coletava a amostra no mesmo sistema que eu expliquei para vocês anteriormente. Tá bom? Vamos lá. Enfim, como vocês viram, eu falei sobre coleta de amostra nas camadas de 0 a 20 e 20 a 40 centímetros. Tá? Nós temos aqui algumas figuras que vai representar didaticamente como é isto. Bom, aqui é uma área de um beneficiário, como eu expliquei para vocês, com histórico de uso diferente um do outro e com topografia também diferente. Então, vamos lá. Aqui é aquela situação que eu falei do caminhamento de zigue-zague, diferença na coloração de solo e no histórico da área, tudo isto. Então, o que eu farei? Bom, vamos lá. Opa! Então, como eu vou proceder a minha coleta de amostra de solo? Vamos supor que o produtor quer coletar a amostra na camada de 0 a 20 centímetros, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, como eu procedo? Eu vou tirar uma camada, mais ou menos semelhante a uma fatia de bolo, uniforme da camada superficial até 20 centímetros de profundidade. Em cada um dos pontos, dos 5 pontos para cada hectare, em cada um dos 5 pontos. Essas amostras eu vou colocar no balde de 0 a 20, certo? Mas se o produtor, se o produtor já quiser plantar uma cultura de sistema radicular mais profundo, vou coletar a amostra também de 20 a 40 centímetros de profundidade, em cada um dos 5 pontos, fazendo um buraco como esse, uma espécie de degrau. Tá vendo? Daqui, da superfície até aqui, eu tenho 20 centímetros de profundidade, camada de 20 centímetros, e daqui até lá no fundo eu tenho camada de mais 20 centímetros. Tá? Então, aqui também eu coletaria uma amostra uniforme, uma pequena fatia de bolo, né, na forma de fatia de bolo, uniforme de 20 centímetros de profundidade até 40 centímetros. E em cada um dos pontos eu farei isso e colocaria no balde de 20 a 40 centímetros. Tá bom? Aqui nós temos um corte de perfil. Opa, outra figura. Aqui eu estou usando o quê? Eu estou usando uma garrafa PET com a janela, com a abertura, uma janela, com camada, com a janela de 20 centímetros. Eu encosto
essa garrafa, a janela que eu fiz de 20 centímetros de comprimento na garrafa PET, na encosta do barranco aqui do buraco, e insiro uma faca ou um facão e empurro para dentro da garrafa a camada de 0 a 20 centímetros. Em seguida, faço o mesmo procedimento na camada de 20 a 40 centímetros. Tá bom? Vamos lá. Aqui a área que eu mostrei há pouco, as diferenças de topografia. E aqui está. Este é o corte, é o buraco, um corte de perfil do buraco de coleta de amostra de solo. Então, eu repetiria esse processo 5 vezes para cada hectare de área amostrada. De 0 a 20 centímetros para uma camada de 0 da superfície até 20 centímetros de profundidade, iria para o balde de 0 a 20. A camada de solo de 20 centímetros de profundidade até 40 centímetros iria para o balde de 20 a 40. Certo? Beleza? Isso se o produtor for plantar culturas, for cultivar culturas de sistema radicular mais profundo. Mas se for para as culturas de sistema radicular menos profundo, ou seja, com no máximo aí 20 centímetros de profundidade, então eu utilizaria somente este procedimento. Lembrando que aqui nós estamos na mesma área, tá? Estamos aqui na mesma área, certo? Vamos lá. Aqui, orientando a limpeza do local, lembrando que o local, antes de se fazer a coleta da amostra de solo para análise, eu devo limpar o local da amostra, mas sem tirar a camada grossa de solo. Somente fazer uma pequena raspagem com enxada para tirar a vegetação e uma leve varreção, removendo o mínimo possível de solo. Lembrando que é interessante que eu não deixe cair na amostra sementes, folhas, gravetos, porque o que nós analisamos no caso de amostra de solo, o que nós analisamos para definição de adubação, é a matéria orgânica presente no corpo do solo, no perfil do solo, não aquela matéria orgânica na superfície do solo. Então, se cai algo da superfície que não está na solução do solo, ali no perfil do solo, então não é classificado como matéria orgânica a ser analisada no processo de análise de solo. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui eu tenho a situação. A garrafa, como eu falei para vocês, a fotografia não pega a janela, mas a janela ela vem daqui até aqui, mais ou menos a 30, mas eu sempre trabalho aqui, ó, no caso, eu trabalho com 20 centímetros, daqui para baixo, que essa foi um caso específico, porque essa garrafa ficou com 30 centímetros. Simples. Nesse caso específico, o produtor sempre trabalhou esse solo e nunca fez adubação. No caso, esse solo era cultivado com mandioca. E como nós sabemos, a cultura da mandioca, os produtores não costumam fazer correção de solo, aplicação de corretivos. E toda vez que sai uma safra, quando eles vão plantar outra, o único procedimento que eles fazem é uma aração. Como não houve interferência, como o solo já é um solo antigo, já muito explorado, já com 3 safras de mandioca, aí no caso, como era um solo com 3 safras de mandioca, e nunca houve uma reposição de nutrientes na superfície da camada de 0 a 20, e todo o processo de mecanização era feito com aração, revolvendo e misturando uma camada de solo equivalente a 30 centímetros, para esse caso, eu adotei o seguinte sistema: amostra de 0 a 30 e 30 a 60 centímetros de profundidade. Bom, os baldes aqui estão com especificação 0 a 20, 20 a 40, mas o procedimento que eu usei foi 0 a 30 e 30 a 60. Tá bom? Então, o que acontece? As amostras de 0 a 20 vieram para cá e as amostras de 20 a 40 para cá. E essa é a garrafa coletora. A literatura fala sobre trados, trado de rosca, enfim, diversos tipos de trados. Mas para um produtor que faz uma coleta de amostra de tempos em tempos, vamos dizer assim, de caju em caju, não há essa necessidade de utilização de trados. Eu mesmo não vejo. Então, eu sugiro o uso dessa garrafa, que é muito prática e muito fácil de fazer e muito fácil também de utilizar. Tá ok? Vamos lá. Aqui eu já mostrei para vocês. Esses são os trados que a literatura sugere. Mas para um produtor que coleta amostra de tempos em tempos, não há necessidade de uso desses procedimentos. E aqui o buraco.
Bom, enfim, feito isso, terminar a coleta de amostra de solo, eu vou proceder o preparo da amostra para envio, tá? Bom, pessoal, então agora eu vou proceder o preparo da amostra e envio para o laboratório. Essa é uma etiqueta padrão de envio para colar, rotular a embalagem com a amostra e envio ao laboratório. Então vamos dizer o seguinte, nesta área aqui, tá? Eu vou identificar a quadra, o talhão que foi trabalhado, então vou identificar pelo número da quadra, amostra número ou letra, pode substituir por letra, então vou colocar amostra 01, que foi equivalente ao talhão 01. A data da coleta, o nome do produtor, tá? O nome da propriedade, o endereço, o município, o UF, o CEP, o remetente, o endereço do remetente, município, a unidade da federação e o CEP. Ué, mas como assim? Eu coloquei o endereço do produtor e da propriedade, por que repetir aqui no remetente? Vamos supor que vocês foram contratados para atender um produtor que não tenha traquejo, não tenha hábito de usar computador, não possui e-mail, não possui acesso a esses meios de comunicações mais tecnológicos, e-mail, WhatsApp, etc. Bom, e vamos supor que vocês são extensionistas e estejam trabalhando com este produtor. Então, eu sugiro que faça o seguinte, identifique a amostra, depois de identificar tudo, coloque o seu nome como remetente, tá? Coloque o seu nome, o seu endereço, o município, a unidade da federação, ou seja, o estado e o CEP do seu município. E aqui vocês vão marcar a vegetação original. E aqui a topografia da área amostrada, justamente para identificar onde foi coletada a amostra. Porque nós não temos, vamos supor, talhão 1, mas eu tenho no talhão 1 as 3 condições: baixada, rampa e chapada. Então eu vou marcar, se foi na baixada, marco na baixada. Se foi na rampa, meia encosta. Se foi na chapada, marco na chapada. E dizer se a área é bem drenada ou mal drenada. Aí vocês marcam. E aqui vocês têm a identificação da amostra do ponto. Geralmente põe aí só 0,1 e a profundidade. Se foi naquela condição, se o produtor quiser plantar cultura de sistema radicular raso, certo? Cujo sistema radicular é raso, vocês marcam aqui 0 a 20 centímetros, tá bom? Mas, se o produtor for plantar culturas de sistema radicular profundo, igual frutíferas, café, manga, goiaba, maracujá, vocês vão colocar a amostra de 0 a 20 no rótulo, para você enviar as amostras coletadas na profundidade de 0 a 20. Em seguida, vou preencher outro rótulo, fazer do mesmo jeito tudo, direitinho, e aqui eu só mudo a profundidade. Aqui nesse caso, para enviar as amostras coletadas na camada de 20 a 40, eu coloco aqui profundidade 20 a 40 centímetros, tá bom? E aqui eu marco os tipos de análises que eu quero. Macroelementos, microelementos, textura e matéria orgânica. Macroelementos são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Os micros são zinco, boro, molibdênio, ferro, cobalto e manganês, tá? E aí eu marco todos. Geralmente quando eu peço de tudo, tá? E aqui coloca o e-mail do remetente, no caso você, e o telefone do remetente, tá? A mesma coisa eu vou fazer quando eu rotular, embalar e etiquetar a amostra de 20 a 40 centímetros de profundidade. Bom, vamos agora para os procedimentos de envio da amostra para o laboratório. Feito isso, pessoal, eu acabei pulando um detalhezinho. Lembrando o seguinte, que se a amostra estiver úmida, ela deve ser posta para secar à sombra em cima de uma lona, um plástico virgem, tá? Eu sugiro que não coloquem diretamente no cimento, isso é num galpão, viu? Protegido.
Sugiro que não coloque diretamente no cimento, porque pode haver agentes contaminantes que vão prejudicar a análise da sua amostra de solo. Então, vocês vão pegar, né, a amostra veio do campo, se tiver úmida, coloque separada, de 0 a 20, 20 a 40, coloque separado uma da outra. Espere secar, em seguida colete 600 gramas dela, embale, etiqueta, coloque a etiqueta e mande para o laboratório. A mesma coisa com a outra, tá? Lembrando que as amostras devem ser, a amostra de 0 a 20 coletada nos diferentes pontos tem que ser misturada e dali extrair 600 gramas. A amostra de 20 a 40 coletada nos diferentes pontos tem que ser misturada só com ela mesma, colocada 600 gramas numa embalagem, etiquetar e mandar para o laboratório. E no caso, quais os procedimentos que eu tenho que fazer para mandar para o laboratório? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é ligar para o laboratório para verificar, se estão recebendo amostra de solo para análise. Por quê? Porque às vezes os equipamentos desses laboratórios, principalmente os ligados a universidades, dão defeito ou falta reagente e eles interrompem por um período as análises de solo nos laboratórios. E verifique se faz todas as análises de todos os elementos, tá bom? Dos macros, dos micros, matéria orgânica e textura, tá bom? Enfim, feito isso, você vai encaminhar para o laboratório a amostra de solo com o endereço do laboratório que você está mais habituado a trabalhar na sua região. Envie. Depois de enviar, sugiro que mande por SEDEX, de preferência com AR, aviso de recebimento. Por quê? Porque quando a amostra chegar lá, essa amostra o carteiro, ao entregar a amostra, ele vai coletar um cartão com a assinatura da pessoa. Esse cartão é o AR, aviso de recebimento, com a assinatura da pessoa lá do servidor que recebeu a amostra. Aí então o que vai acontecer? 2, 3 dias depois, no máximo, você vai receber o cartão. E aí você vai verificar que sua amostra chegou. Então você vai ligar e vai dizer, olha, chegou a amostra em nome de fulano de tal, o remetente é meu nome, fulano de tal, técnico agrícola, tal. E eles vão dizer, sim, recebemos. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão perguntar o valor, pedir o número da conta, tá? Depositar o valor do serviço no banco. Olha só, não faça depósito em caixa eletrônico, porque depósito de caixa eletrônico eles não aceitam. Ninguém aceita, tá? Faça o depósito no caixa do banco e de preferência que seja depósito identificado. E sugiro o seguinte, vamos supor que você mandou a amostra de umas 20 propriedades. Quando tiver vamos supor, de 20 propriedades, mas só 12 produtores pagaram para você pagar o valor da análise. Tá? Pagaram o SEDEX, mas não pagaram o valor da análise. Então, só 12 produtores pagaram. Então, o que você faz? Tira uma foto do comprovante em cima de uma folha de ofício e ao lado escreva o nome de todos os produtores que estão pagando pela análise. Para quê? Para que assim a técnica do laboratório ou a pessoa que trabalha lá com a recepção das informações possa identificar aquelas amostras que estão lá, quem são os produtores, cujo aquele pagamento se refere, para que assim ela faça os devidos processamentos da análise, tá? Lembrando que laboratório só processa análise de solo depois de pago, tá? Então, você tirou a foto, considerando tudo aquilo que eu falei lá atrás, né? Tudo aquilo que eu falei anteriormente. Vocês tiraram a foto, mandou a foto, tá? Manda a foto por e-mail ou por WhatsApp, se o laboratório dispuser desse meio de comunicação, né? Mande por e-mail a foto do comprovante de pagamento
mande por e-mail, por WhatsApp e depois confirme com eles. Ligue, fale, olha, depositei o valor. Eles vão responder, então vamos já processar a análise. No máximo, 8 dias úteis, vocês vão receber no e-mail que está no rótulo das amostras, no seu e-mail, vocês vão receber os resultados da análise. Para a partir daí, proceder à recomendação de adubação. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que vocês tenham gostado aí e que, caso vocês tenham dúvida, pode entrar em contato com a gente, quem é ACR do Bahia Produtiva, do CEFORC, do Bahia Produtiva atendido pelo CEFORC, né? Pode mandar um zap para a gente. E os demais que estão aí vendo este vídeo, podem também entrar em contato pelo telefone 779-9189-1849. Este é o zap, tá bom? Obrigado, até a próxima aula. E na próxima aula o tema vai ser interpretação de resultado de análise de solo e recomendação de adubação. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, tchau. Fui.